Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Silvia Marzano, eu sou urologista, terapeuta sexual, de casal e família, e quero trazer para vocês algumas considerações sobre a saúde do homem. Será que o homem cuida bem da sua saúde? Será que ele vai logo procurar um médico? Tem aquela frase que diz: ah, não, se você vai no médico, você vai procurar coisas e vai encontrar. Não. Vamos cuidar da sua saúde. Será que você conhece o seu corpo, como funciona? Você sabe seus órgãos genitais, como funcionam? Como é a sua saúde? Então, eu preparei para vocês, não precisa ser só para homens, pode ser para mulheres, as parcerias, os jovens, isso é muito importante, saber como cuidar da sua saúde. Vou trazer uma apresentação onde eu mostro quem é esse corpo, quem é esse homem, como ele deve se cuidar, quais são as doenças que podem acontecer para ele. É como se fosse uma aula, mas é muito importante. Eu acho que vai contribuir bastante com a saúde do homem, principalmente nesse mês, que é o mês Novembro Azul, né? Onde existe a conscientização de prevenção da saúde da próstata, dos órgãos, do câncer, da prevenção do câncer da próstata. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e vou explicando passo a passo, tá? Vamos lá. Saúde masculina. Olha, gente, cuidar da saúde também é coisa de homem. Novembro Azul. Vocês sabem por que que veio esse nome? Porque quem que inventou essa coisa de Novembro Azul? Então, eu tenho essa história. Em 2003, o Travis Garrone e Luke Slattery, que eram dois amigos na cidade de Melbourne, na Austrália. Eles foram inspirados pelas campanhas de combate ao câncer de mama, Outubro Rosa. Então, o que que eles fizeram? Eles decidiram deixar seus bigodes crescerem para chamar a atenção das pessoas para a importância do cuidado com a saúde dos homens. Então, como o dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, eles mantiveram seus bigodes grandes este mês inteiro, que foi o mês de novembro, nesse ano de 2003. E aí, mais amigos participaram dessa campanha, que teve um impacto muito positivo, que as pessoas ficavam curiosas, ué, por que que todos estão de bigode, né? E aí o símbolo do Novembro Azul é aquele bigodão, não é que todos têm que ter, mas foi como começou. Então, foi muito bacana que daí para frente, depois no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia também resolveu que nós íamos fazer esse Novembro Azul. Vamos lá. Com que idade será que eu tenho que procurar o urologista, né? Qualquer idade que tenha algum sintoma ou alteração urinária. O que que o urologista trata? Será que é só a parte sexual? Que é só o homem? Não, não é só o homem. O urologista também trata as mulheres que têm alguma alteração do trato urinário, uma infecção urinária. Então, vamos falar dos homens aqui. As crianças, né? Para avaliações, orientações, ver se tem uma fimose, se os testículos estão crescendo, se está tudo bem com a criança. Nos adolescentes, o acompanhamento e prevenção das doenças urológicas. E nos adultos, o adulto, para prevenção do câncer de próstata. Quando que a gente tem que iniciar essa prevenção? Se o homem tiver algum antecedente, alguém na família que já teve algum tipo de câncer, é muito importante que ele comece a fazer essa prevenção a partir dos 45 anos de idade. Se não tiver história familiar, com 50 anos, tá? Então, ele vai fazer também o acompanhamento da parte hormonal, a testosterona, a prevenção de outras doenças relacionadas ao trato urinário, cálculo. Quem já não teve uma cólica de rim, quem trata é o urologista. E tratamento das doenças da próstata, não é só o câncer, tá?
Vamos lá. Nos homens, olha só que interessante, a cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são homens. Gente, vamos cuidar, né? E cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 34 anos, 4 são homens. Então, não é o câncer que mata, são as doenças masculinas, tá? Então, é a procura do eu não estou bem, deixa eu ver o que está acontecendo comigo, porque tratando com, assim, bem, ou prevenindo, ou tratando com, fazendo um diagnóstico bem precoce, a cura é sempre possível. Agora, eu quero contar para vocês o que que é isso que vocês leem, PSA. O PSA é um antígeno prostático específico, ele é uma enzima, uma proteína. Aonde é produzido isso? Na próstata. Então, para que serve? Serve para fazer com que o sêmen se liquefaça, fique líquido, né? E ele também é um marcador para a gente ver doenças da próstata. Não é só o câncer, tá? Um aumento benigno da próstata ou uma infecção também pode aumentar o PSA. Será, homem, que você conhece o seu corpo? Você sabe que você tem 2 testículos que são no escroto. Gente, é escroto ou bolsa testicular. É o saco onde ficam os testículos. Você tem uma uretra, o seu pênis é formado de 2 tubos, que são os tubos que ficam rígidos na ereção. Mas é muito importante saber onde fica a próstata, gente. A próstata, como a gente faz exame de toque retal, muitos homens acham que a próstata está lá no reto. Não, não é reto. É dentro, abaixo da bexiga. A próstata envolve a uretra, que é o canal da urina. Por isso que muitas vezes aumentando, ela vai dando algum problema de dificuldade de micção, de urinar, que eu vou contar para vocês, tá? Então, a próstata não está no reto. O reto é usado para o toque, porque é o único lugar que a gente consegue chegar lá, encostar na parede do reto para sentir se a próstata está molinha ou se tem algum nódulo. Bom, mais testículos, como eu já falei, olha só, eles ficam aqui, né, no escroto. Tem os epidídimos, muitos homens chegam para mim, mas o que que é essa coisinha? Tem um negocinho molinho assim, quando eu palpo os meus grãos embaixo no testículo. Então, é o epidídimo, é o lugar por onde passam os espermatozoides para poder amadurecer. E muitas vezes dá um cistinho de epidídimo, que é benigno, não acontece nada, não é nada que vai virar câncer, como o paciente me pergunta, tá? Então, é muito importante conhecer o seu corpo. Eu coloquei aqui tamanho de pênis porque muitos me perguntam. Não, mas o meu pênis é pequeno, eu tenho problema com isso. Não, você tem uma ereção boa, tamanho de pênis é de cada homem. Então, mais ou menos, a Sociedade Brasileira de Urologia fala em uma média de 14,1 centímetros em ereção. O que não quer dizer que o menor tenha problemas na ereção ou tenha problemas na vida sexual. Nada disso é verdade, isso é mito, tá? Então, depende do homem saber a ereção, o que fazer, como ele se relaciona sexualmente, não tem a ver com tamanho de pênis. Outra coisa importante, a gente fala de câncer de próstata, mas existe o câncer de pênis. E por que que o câncer de pênis acontece? Acontece por má higiene genital. Gente, a fimose, por exemplo, eu coloquei essa figura aqui para vocês verem. A fimose, ela junta a pele em excesso, que fica fechado o pênis, junta muitas bactérias. E essas bactérias predispõe a ter uma infecção, e essa infecção pode dar um câncer de próstata, principalmente se for uma infecção pelo vírus, o HPV, sabe o vírus que dá condiloma, que dá aquelas verrugas que talvez você já tenha ouvido falar. Então, eu coloquei essa figura porque é importante
a orientação de que cada vez que o homem vai urinar, ele precisa puxar a pele do pênis para que não fique nenhuma gota de urina entre a pele e a glande, que é a cabeça do pênis. Então, isso é muito importante. Ah, mas a última gota sempre vai na cueca. Não, gente, não precisa isso, porque quando acaba de urinar, aquelas gotas que ficaram dentro da uretra, se você pegar um papel higiênico, você consegue enxugar para que saia todas as gotas e não pingue nada na cueca, para ter uma melhor higiene e prevenir o câncer de próstata também. Tabagismo, cuidado com tabagismo. Tabagismo é ruim para câncer de próstata, para qualquer doença, e não é só dos homens, das mulheres também, né? Então, água e sabão. Ah, mas qual sabão eu devo usar? Sabonete, normal. Importante é não deixar aquela esmegma, aquela bactéria que fica entre a pele e a glande, que fica lá, vai juntando, e isso pode dar uma lesão, um câncer. Doenças, eu vou passar rapidinho, porque tem gente que pode ficar desesperado com isso, mas eu acho muito importante, porque às vezes o homem tem por exemplo, umas vesículas assim e não vai procurar. Essas vesículas, chamadas herpes, elas desaparecem sozinhas, mas causam uma dor enorme, pode causar uma lesão que dá uma feridinha aí. Gente, as uretrites, que são as secreções por bactérias na uretra. As infecções é o que eu mais recebo, é o paciente que chega reclamando que vira e mexe ele está vermelho, o seu pênis, que está com estrias, que machuca bastante, e ele não cuida. Então, é muito importante, vão procurar ajuda. E as verrugas, que são os condilomas, muito importante também procurar, porque se você tem um condiloma pequenininho, uma verruga pequena, uma cauterização e já dá para acompanhar, e você não vai ficar desse jeito como tem essa foto aí, e que é transmissível, gente. Você vai transmitir para sua parceria. Ah, será que algum homem com dor vai conseguir ter uma vida sexual plena? Não. Então, é muito importante que ele tenha alguma dor na relação, vamos procurar. Tem homens que sofrem muito por causa desse freio curto aqui, tá vendo? Aqui na frente do pênis é um freiozinho, né? Esse freio é uma coisa muito fácil de fazer uma cirurgia para que ele não tenha essa dor. Às vezes o pênis até entorta um pouco na penetração, machuca bastante. A fimose, quais são outras coisas, outras doenças que podem dar dor na relação sexual, dor genital? Todos os processos inflamatórios. Já ouviram falar? Asites, né? Então, tem epididimite, orquite, um monte de ite. A prostatite, infecção, bactérias que chegam até o seu trato urinário ou trato genital e vão fazer com que isso inflame e doa bastante. Muitas vezes o paciente chega dizendo que quando ele vai ejacular, a dor é muito forte. Então, uma dor forte na ejaculação, na maioria das vezes, é por infecção do esperma. Às vezes, um relacionamento sexual não bem cuidado, ou uma penetração anal sem preservativo, isso pode infectar tanto a próstata como o testículo, às vezes um aumento de testículo. Por exemplo, aqui, eu posso ter uma orquite, uma infecção do testículo. Às vezes ele está urinando, está com dor para urinar, mas não pensa nada, então o testículo vai crescendo, vai doendo bastante. Então, é muito importante em seguida procurar, não vai esperando para ver o que acontece. Porque existem outras coisas, existe torção de testículo, existe o câncer de testículo, então é muito importante sempre procurar um urologista, ou, na falta de um urologista, um clínico da emergência. Agora, isso que está aqui do lado esquerdo de vocês, a hidrocele, é uma água que vai acumulando em volta do testículo, mas não é nada grave, não é o testículo que está aumentando, é um líquido que vai aumentando, mas que causa um desconforto bem grande para o homem,
e é passível de fazer uma cirurgia simples, tá? Então, é buscar ajuda. E a varicocele que eu trouxe para vocês verem só o que é, porque vira e mexe, vem lá no ultrassom, varicocele, e aí o homem, o que que é isso? Apesar de que hoje a gente tem uma boa fonte de pesquisa, né? Muitas vezes pesquisar o que que é isso, o paciente já chega lá já sabendo o que é varicocele. Então, falando da próstata, a próstata ela fica abaixo da bexiga e ela é atravessada pelo canal da uretra, que está dentro, é o pênis. Então, ela começa na bexiga e vai até a ponta do pênis, que é a uretra. E a próstata fica ali, abaixo da bexiga. Ela produz o sêmen, né, aquele líquido que você ejacula, tá? E a função é reprodutiva. Então, aquele líquido vai ajudar que os espermatozoides se alimentem ali, tá? Como fazer o diagnóstico dos problemas da próstata? Primeira história clínica. Apesar de que câncer não dá sintoma. O câncer de próstata, ele não dá sintoma. Ele só vai dar sintoma ou se ele tiver bem evoluído ou se ele tiver também a próstata aumentada. Então, pode ser que tenha um câncer junto com o aumento da próstata, que não deixa esvaziar bem a bexiga, e isso faz com que esse homem tenha dificuldade para urinar. Toque retal e a dosagem do PSA. Uma coisa que eu quero falar para vocês: muitos pacientes chegam no ambulatório, no consultório, já querendo fazer, desculpa, o toque retal. Mas o toque retal sozinho não adianta, gente. Eu preciso o PSA, que é a dosagem do sangue, e mais o toque retal. Se eu tiver um toque retal normal, fiz lá, não senti nódulo nenhum, tá tudo bem, tá bom. Mas ele pode ter um PSA alterado. E isso vai fazer com que a gente tenha que pesquisar, não só o toque retal vale. Então, é muito importante os dois juntos, tá? Por isso que a gente pede sempre o PSA. É importante saber que o PSA, quando vai colher o sangue, precisa ficar uns 2 dias, pelo menos, sem ter uma ejaculação, sem ter ou masturbação ou relação sexual, para que não aumente, porque o PSA pode aumentar com o relacionamento sexual. Gente, é grave, tá? O câncer de próstata não é o que mais mata no homem, porque hoje o câncer de próstata tem uma cura muito grande, mais de 90, 95%, fazendo diagnóstico precoce. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. Se eu tiver alguma dúvida, ou o exame de sangue é alterado, ele não tem a próstata aumentada, não tem sintoma nenhum, mas o PSA está alterado, mesmo se eu não tiver um toque retal alterado, eu vou precisar pedir uma biópsia da próstata. Essa biópsia é feita por um ultrassom transretal, que vai tirar fragmentos para a gente fazer o diagnóstico do câncer ou não. Mas eu tenho também, pessoal, um aumento benigno da próstata. O aumento benigno, mas por que que acontece? Por que que a próstata cresce? A gente não sabe, tem várias hipóteses, mas ela cresce na maioria dos homens depois dos 50 anos. Alguns vão ter sintomas e alguns não vão ter nada e tem a próstata um pouco aumentada e vive tranquilamente. O que que acontece quando a próstata aumenta? Vocês veem aqui no desenhinho que comprime o canal da uretra, né? O canal que sai da bexiga. Então, o que que ele pode ter? Um jato de urina fraco, um gotejamento. Vou lá, o primeiro jato sai bom, depois o resto sai pingando. Uma urgência para urinar, urinou, daqui a pouco tempo ele tem que ir de novo e correndo, porque senão perde urina, tem uma urgência e uma incontinência urinária. Isso quer dizer, não esvazia bem a bexiga. Olha só aqui a outra figura do lado.
eu tenho, a bexiga está sempre com uma quantidade de urina, porque ele vai lá, ele urina, mas não sai tudo, ele tem aquela sensação que não esvaziou tudo. Então, o que que ele precisa? Um tratamento. Ele pode estar retendo essa urina. Então, pode fazer infecções urinárias, e quando está bem evoluída essa próstata, bem aumentada, ele pode ter sangue na urina. Então, hoje, não é já, mas eu estou com medo de fazer um diagnóstico desse que aí de repente eu vou ter que operar. Não, você não vai ter que operar. Primeiro, existe o tratamento clínico, o tratamento com remédios, remédios que diminuem o tamanho da próstata, que fazem você urinar melhor. Então, o primeiro sintoma já vai procurar. Aliás, devia ser mesmo sem sintomas, mas vamos dizer, já estou com jato fraco, é diferente. É claro que você não vai ter um jato de urina que você tinha quando tinha 20, 25 anos, aquele jato grosso e tal. Mas não pode estar prejudicada, não pode assim, à noite, por exemplo, levanta mais de 3, 4 vezes à noite, opa, alguma coisa não está boa. Então, vamos procurar o urologista. Mas tem também, não o aumento benigno, tem a infecção da próstata. A infecção, como eu já falei antes, ela é causada por bactérias. E aí, ele vai ter, às vezes, uma dor crônica. E se não bem tratada, essa dor mantém a dor lá embaixo, no períneo, sabe? Abaixo do escroto. Então, é muito importante que faça o diagnóstico com os exames de urina. Às vezes o homem está com uma urina com cheiro forte, escura, às vezes tem sangue, e não, mas passou. Então, não vai procurar. É importante que vá, tá? Dor para urinar, urgência. Muitas vezes a urgência não é porque está retendo urina, é porque está com alguma infecção. Então, isso faz com que tenha que sair correndo. E vou a toda hora, não vai, nossa, eu vou, cada 15 minutos eu tenho que urinar. Senão eu pingo tudo, eu perco urina. Então, é muito importante que procure mesmo, tá? Sexo seguro, gente. Como é que se pega infecções? A uretra também, embora seja uma uretra longa, diferente da uretra da mulher, que é curtinha, é mais propensa a ter infecções, o homem tem uma uretra longa, mas a bactéria, quando ela quer ir, ela vai. E um sexo anal, por exemplo, sem preservativo, o que que vai acontecer? As fezes têm uma bactéria normal que chama Escherichia coli. E essa bactéria não é normal no trato urinário do homem. Então, ela pode entrar, sobe pela uretra e vai nos testículos, pode ir na próstata. Então, muito importante. Sexo anal, sempre com preservativo, sexo com parcerias diferentes, sempre com preservativo, tá? Saúde masculina quer dizer cuidar de tudo, gente. Clínica, doenças cardiovasculares, diabetes, hormônios. Então, eu não vou falar aqui cada doença, mas é tomar os remédios certos que o médico mandou. O paciente vem e fala assim: mas nossa, esse remédio de diabetes que eu tomo está me fazendo não ter uma boa ereção. Não é o remédio, gente, é a doença. Então, é muito importante que tenha um equilíbrio entre o que o médico receitou para você, né? E o que você está sentindo. Nem sempre a medicação que é boa para um paciente é boa para o outro. Então, o médico precisa saber, não pare o medicamento. Chega lá e fala: olha, esse medicamento eu senti isso, isso, aquilo. Ele pode trocar. Então, é muito importante esse diálogo, né? O retorno que o paciente vai fazer com o médico para contar como ele está se sentindo com o remédio, mas cuidar da parte geral. O homem que tem dificuldade de coração, algum problema cardíaco, a diabetes, ele vai afetar o relacionamento sexual. Então, é muito importante que ele esteja cuidando de tudo isso. Outra coisa importante, vida sexual. Como está a sua vida sexual? Será que você está deixando para depois? Tem alguma queixa, mas eu não vou falar nada, porque isso aqui fica ruim para mim, eu não sou homem
Eu não sou um macho assim para contar, vou falar para os outros que eu estou com alguma dificuldade. Gente, muito importante. Hoje, dificilmente você não vai conseguir ter uma melhora da vida sexual. A gente tem muitas ferramentas, tanto medicamentos quanto terapia sexual, conhecer o corpo. Então, é muito importante que vá perguntar, né? Olha só, não deixe as queixas para depois, busque ajuda, não se automedique. Eu estou tendo muitos pacientes jovens usando medicação para ereção, sem ter problemas de ereção. E aí o que que acontece? Ele acostuma com isso, isso fica uma muleta psicológica. Então é muito importante, não se automedique, vá buscar o seu urologista. Quais são as queixas mais comuns de alterações sexuais? Alteração da ereção, não quer dizer que ele não tem nada de ereção, às vezes tem uma ereção que penetra e perde. Então, isso vai ter que ser avaliado pelo urologista, pelo sexólogo, pelo terapeuta sexual, a terapeuta sexual, como eu sou. A ejaculação rápida, a diminuição do desejo sexual, o vício em pornografia, hoje é o momento, gente. É muito importante que o homem tenha um autoerotismo, é salutar que ele tenha a masturbação, que ele sinta prazer com ele mesmo também, né? Mas sem pornografia direto. Senão, você está sempre vendo pornografia, você está se excitando bem rapidamente. Então, você se masturba, tem aquela ereção rápida, ejacula rápido. Quando você vai chegar para o relacionamento, fica lá dentro, na sua mente, uma necessidade de rapidez, uma ansiedade de desempenho. Nossa, será que eu vou ser igual aquele homem que eu vi lá, que fica tanto tempo em ereção, que ejacula uma quantidade enorme de líquido? Então, é importante que, se você tiver com alguma dificuldade assim, vá buscar um terapeuta, tá? E também a queixa comum é a inadequação do casal. Às vezes não é uma queixa sexual, os dois, a parceria tem orgasmo, o homem tem o orgasmo, mas não estão bem, não estão adequados. Um quer mais, outro quer menos. Isso tudo a gente consegue melhorar bastante, tá? Com orientação, com terapia. Então, será que dá para alimentar o erótico na relação de um casal? Será? Como que a gente vai fazer isso, né? O que eu preciso fazer? Manter a disponibilidade para a conquista. O problema maior dos casais é a falta de comunicação e de achar que, já que eu já estou junto, tudo bem, já sei como é que é, sempre igual, então eu não preciso ter novidade nenhuma. Uh-uh. Isso vai fazendo com que o relacionamento fique numa mesmice. E se você não gosta de um tipo de carícia que a sua parceria faz, precisa conversar com essa parceria. Por quê? Para que você não fique assim, comece a se afastar dessa parceria, começa a não ter mais desejo sexual. Então, aprender a desfrutar das novas oportunidades. O que que é isso? É buscar com aquela sua parceria, seja de anos ou seja recente, é, ver como que o casal gosta mais de se erotizar, como que o casal gosta mais de ter essa vida sexual. Aprender a valorizar o toque, as carícias. Não é só chegou, tá junto, dá um beijo, mexeu em alguns botões e pá, penetração. É muito importante se conhecer, conhecer o corpo, saber como é o meu corpo, como é o corpo da minha parceria, do meu parceiro, da minha parceira. Como é? Como será que ela gosta? Vamos ficar assim, aprender a fazer coisas novas, né? A tocar, fazer da descoberta um jogo de prazer. Então, nossa, eu não sabia que, como eu não tocava sempre essa parceira ou esse parceiro,
Eu não sabia que ele gostava tanto desses toques. Vamos usar esse jogo, fazer um jogo gostoso de prazer, explorar fantasias, né? Explorar, fazer novas opções, materiais eróticos. Hoje ninguém liga mais de ir num sex shop e buscar algum brinquedinho para fazer, para apimentar aquele relacionamento do casal. Um vibrador, um brinquedinho, um chicotinho. É muito importante que você se aceite e aceite a sua parceria. Mas para isso, não adianta você chegar e falar: ah, eu estou casado há 25 anos e nunca teve isso com a gente. Eu não converso com a minha parceira, eu não converso com o meu parceiro. Como é que você vai mudar de uma hora para outra? Então, isso tem que ir caminhando junto com o relacionamento sexual do casal. Criatividade e afetividade. Então, eu estou terminando essa palestra, né? E eu quero dizer, eu gosto muito dessa frase, que é: a imagem corporal é a figura do nosso corpo formada na nossa mente. Ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós. Então, eu posso não estar gostando, achando que o meu corpo não está bem, que não é bonito, que ninguém vai gostar, e o outro gostar. Então, cuidado com essa imagem que eu faço na minha mente. Então, vamos abrir a mente, vai se conhecer, vai mudar a sua autoimagem, né? Porque é um trabalho difícil mesmo, um trabalho sobre si mesmo. Então, esse é um trabalho que eu faço bastante, que é a mentoria da sexualidade masculina, né? Para orientar como se conhecer, como saber seus pontos de prazer, como saber seu erotismo, como é primeiro você com você, como você se olha no espelho. Então, eu termino aqui, deixando as minhas nas mídias. Eu gostaria que vocês seguissem o meu Instagram, tem muito conteúdo lá, tá? E então é importante, eu vou deixar essa palestra que eu fiz assim, com muito orgulho, para poder orientar a saúde masculina, não só a próstata, né? Que o homem é por inteiro, é o que eu falo para o meu paciente quando ele chega e fala: ah, eu estou com um problema sexual, um problema de ereção. Ah, não, dá um remédio, mas eu estou falando que é do pênis. Você não é um pênis. Você não é um genital. Você é um corpo inteiro. Aprenda a gostar de você.